Shalom, shalom. Vamos continuar aqui na nossa aula, nosso entendimento. E essa aula de agora é a palavra, o título é Sua obra, a obra de Yeshua foi tremenda e grandiosa. E isso aqui agora é algo assim que é muito, muito, muito importante. E eu volto a dizer, como atendo muitas pessoas, é algo que eu tenho visto muito e que eu acho extremamente sério, sério, sério. Eu sempre tive comigo que a gente ganha uma alma para Cristo, ou o evangelista ganha e traz para a igreja, e nós, como mestres, vamos estar trabalhando, né, ensinando. A gente precisa, no mínimo, de 3 anos para que essa pessoa tenha uma estrutura espiritual e emocional. Porque eu sempre trabalhei assim, fazendo libertação, cura da alma, aconselhamento e discipulado. Discipulado é o caminhar mesmo, não é só dar estudo, mas assim, de estar disponível para aquela pessoa quando ela precisar no telefone ou pessoalmente, não, eu quero conversar e ver, estar na minha casa para tomar café comigo, fazer refeição comigo, ouvir as minhas também humanidade, né, a minha debilidade, as minhas deficiências, né? E ali e também aprendendo com essa pessoa e melhorando como ser humano também. E o que eu vejo agora é pessoas são chamadas para vir para a igreja, elas não têm essa estrutura, não recebe esse ensino, e Deus vai cobrar 2 vezes mais do líder, né? Para que ela possa construir o seu edifício espiritual com fundamento e segurança. E as pessoas que estão chegando, é lógico que elas ficam animadas, elas ficam vibrantes, porque, nossa, eu aceitei a Cristo e agora eu já vou me envolver na obra. E quem coloca acha que isso vai ajudar a pessoa a não sair, a não desistir. Não, irmãos, isso destrói as pessoas. Por quê? Da mesma forma que a gente precisa ter uma estrutura saudável física, nós precisamos dela também emocional e espiritual. Então, a Bíblia condena ungir, separar pessoas para o trabalho, neófitos, pessoas que são novas na fé. Então, tem pessoas, irmãos, que são da igreja 10, 15, 20 anos, mas não tem um fundamento na palavra dos apóstolos e dos profetas, como Paulo dizia. E essa pessoa, se ela receber uma unção, ou se ela receber uma direção para fazer, ter um cargo, ter uma coisa que aparece, ela não fica, ela não dá conta. Logo, logo, ela vai se perder. Porque ela não tem aquela estrutura para suportar, porque tudo que você faz, você agrada alguns e também você também desagrada muitos. Você não tem a palavra estabelecida dentro de você, você não tem revelação, você não tem tempo, não deu tempo para ser curado, você não deu tempo para ser liberto. Porque você pensa, se eu me converto com 30 anos, com 35, com 40, com 15, com 20, quanto que eu já vivi, quanto que eu já acumulei na minha vida de coisas erradas e que precisam ser tratadas? Por quê? O que que eu vou passar para as pessoas que eu estou ministrando? Tem gente, eu vejo líderes assim que muitas vezes eles acham assim que se eles estão lendo a Bíblia e estão transmitindo, tá tudo bem. Não, eu tenho o Espírito do Eterno em mim e Yeshua habita no meu espírito. E tudo que eu disser, ele tem que sair de mim. Primeiro, ele tem que ter feito algo na minha vida para que isso se transforme em vida na vida de outra pessoa. Então, não é só passar a letra. Ah, mas o Espírito Santo é que vai trabalhar. Não, nós somos embaixadores do Senhor. Nós somos representantes do Senhor aqui na terra. As pessoas precisam do nosso testemunho, da nossa mudança, para que isso se torne real para ela. Porque senão vai ficar só na alma o ensino que ela vai receber. Então, nós precisamos de vida com Deus, porque essa vida com Deus e essa unção do Espírito em nós, depois de um período sendo treinados, é que vai trazer
a autoridade que nós precisamos e a estrutura que vai precisar para suportar tudo isso que a gente vai receber do Senhor. Eu quero ler aqui Atos 10:38, né, para falar se Yeshua era um simples homem, de onde vinha tanto tamanho poder? E quando foi que ele manifestou esse poder na caminhada dele? Como Deus ungiu a Yeshua de Nazaré com Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Então aqui já começa uma coisa. Yeshua era judeu e cumpria tudo que a Torá mandava. E uma das instruções de lei lá era só podia se tornar um sacerdote com 30 anos. Então, irmãos, nós vamos ver que Yeshua aparece na Bíblia no nascimento, depois, com 12 anos, é aquela aparição, e ele dá aquela, né, aquela aula, aqueles escriba, aqueles sacerdote lá, e depois ele só vai aparecer com 30 anos. Então, ele viveu uma vida instruída pela mãe e pelo pai terreno, né, que ele considerava como pai, José. Instruiu ele como a Bíblia manda, instrui a criança no caminho que ela deve andar, porque quando ela for grande, ela não vai se desviar dele. Então, Yeshua, ele seguia todos os princípios da Torá, da palavra do Senhor. E a mãe, que era responsável pela educação, que ia ensinando. E o pai, ele aprendia a trabalhar. E como, né, muitos falam que ele era um carpinteiro, né, mas a palavra mesmo era como se ele fosse um mestre de obra, né, e o mestre de obra, ele tem noção do todo da construção. Então, ele foi viver ali e usar todas as ferramentas que ele depois, espiritualmente, ele ia precisar. E muitas vezes nós não entendemos isso, que a nossa profissão é uma escola para que eu possa exercer o meu chamado. E aí eu acabo de aceitar Cristo e eu mesmo já aceito, né, me colocar numa posição. Mas o próprio Deus que saiu, se esvaziou e veio, encarnou e se tornou homem, ele precisou da unção que veio do céu sobre a vida dele, para que ele pudesse pregar o evangelho com autoridade e poder. Então, o que que deu a autoridade? Aquela parte onde ele vai para o rio batizar e o Espírito Santo desce sobre ele, é a coroação do que ele viveu dos 30 anos para trás. De como ele foi instruído, de como ele foi treinado, porque se ele esvaziou da glória, ele não podia ficar usando, né, a onisciência, a onipotência, a onipresença para poder se livrar das coisas que ele tinha que fazer. Não, ele se dispôs por nós, ele quis, né, fazer tudo como a Torá mandava. Então, aquele período que ele estava naquele ofício com o pai dele terreno, era uma preparação para que Deus ia fazer na vida dele. E o ministério dele foi 3 anos e meio. Então, nós não precisamos nos preocupar, não, eu tenho que trabalhar muitos anos, eu tenho que fazer muita coisa. Não. Ouça o Senhor. Às vezes, Deus quer uma coisa para você. Às vezes, você precisa ganhar uma alma, que essa alma vai fazer a diferença no mundo. Então, é você ouvir o Senhor. O Senhor, aonde o Senhor quer me colocar? O que que o Senhor quer que eu faça? Qual é verdadeiramente o meu chamado? Pai, eu estou pronto? Eu tenho fundamento suficiente? Eu estou liberto? Eu estou curado das minhas feridas, dos meus traumas? Mostra para mim, Pai, como eu estou. Pai, eu tenho uma oração que eu faço constantemente. Senhor, derrama sobre mim a convicção de pecado e me traga um profundo arrependimento, Pai, para que Satanás não tenha legalidade contra a minha vida. Então, irmãos, Cristo, tudo que ele fez e Yeshua fez é para deixar o exemplo. Então, ele não
não foi chamado e já saiu fazendo as coisas. Ele foi também treinado. Tinha o poder porque do alto foi revestido com esse poder. E nós também somos revestidos com esse poder. Mas nós também precisamos nos submeter a esse trabalho de treinamento. Porque se você não tem essa estrutura, você acaba passando palavras vazias para o outro, porque você sabe. Às vezes você leu muito, você estudou muito, você sabe, você pode falar. Mas entenda, o que vai mudar a vida do outro é ele receber do seu espírito para o espírito dele. Se for alma e você falar, a alma dele vai receber. Passou a emoção, aquilo não tem nenhum valor. E nós precisamos pegar tudo que Cristo fez e ter como um exemplo. Na vida de Yeshua, a gente não vai só admirar a sua santidade, mas também o seu poder que se manifestou no seu ministério. Porque se você for ler os evangelhos, se você for ler ali Atos também, Atos 2:22, vamos ler aqui, ele vai dizer o quê? 22. Israelita, ouça essas palavras. Yeshua de Nazaré foi aprovado pelo Eterno diante de vocês por causa de quê? Por causa de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Então, se eu me dispus, se eu fui humilde para permitir que outra pessoa me ensine, se eu me dispus a aprender com outra pessoa que tem maturidade, aprender com o próprio Yeshua, através da sua palavra, eu vou ser aprovada pelo Senhor. E no momento certo, ele vai derramar o poder que eu preciso. Até tem pessoas que ficam, eu queria saber será que eu posso pedir para o Senhor o dom de profecia, o dom disso, o dom daquilo? Não, irmãos, nós precisamos saber qual é o nosso chamado. Se você sabe qual é o seu chamado, o próprio Deus é que te chamou. E se o Eterno te chamou, ele vai te dar o dom necessário para você cumprir o seu chamado. Não é o dom que eu quero, mas é o dom que eu preciso para poder manifestar o poder de Deus onde eu for, né, manifestando milagres, prodígios, maravilhas, sinais, cura, porque isso é manifestar o reino. E a Bíblia diz que o reino está em nós e que nós precisamos expandir o reino dele. Então, onde eu for, eu declaro que no lugar onde eu colocar a planta dos meus pés, ali é propriedade do Senhor. Mas ali também eu tenho que ter a manifestação de poder para dizer, para ter ali o registro de quem eu estou, por quem eu estou sendo enviada. Então, Yeshua ressuscitou mortos. Será que nesse tempo nós também, orando, não tem como ressuscitar? A nossa fé, ela é a mesma e ela pode fazer isso? Porque não é nós que fazemos, é o nome poderoso de Yeshua HaMashiach. Então, eu preciso ver. Ele curou o enfermo, deu vista aos cegos, ressuscitou o morto, andou sobre as águas, multiplicou o alimento, ele pregou para multidões, fez discípulos, ensinou como agradar o Pai. Então eu preciso entender que eu preciso e vou fazer tudo isso, porque ele disse que com o Espírito dele em nós, nós faríamos coisas maiores. Porque ele ia repartir esse espírito por toda a face da terra naqueles que realmente faz parte do corpo dele. E ele, quando ele esteve aqui, onde ele estava, ele só manifestava naquele lugar. Mas o espírito dele ia ser distribuído entre muitos, e esses seriam os seus embaixadores, esses seriam os propagadores da sua mensagem. Ele não fez nada como Deus, ele se esvaziou da forma de ser Deus e vivia como homem. Portanto, necessitava do poder do Espírito Santo para fazer a obra. Por isso, o Pai se alegrou
tanto no seu batismo, porque ali ele veio também para receber a unção do Espírito Santo, que está lá em Mateus 3, 13 a 17. Mas você já conhece essa passagem, a gente não vai ler. Era novamente o esvaziamento, assumindo a limitação como homem e a sua necessidade do Espírito Santo para cumprir o seu ministério. Então, mais outra vez, ele abre mão. Agora, e nós, irmãos? Se nós temos pouco tempo na presença do Senhor e um líder vem e oferece algum lugar para a gente de destaque, eu estou preparado para dizer não? Eu estou preparado para dizer, eu preciso ser acompanhado, eu preciso ser treinado, eu preciso entrar numa disciplina. Disciplina, eu digo, de ensino, né? De buscar a palavra, eu preciso de fundamento. Você, analisando a sua vida, você faria isso? Você teria esse temor? Você teria essa responsabilidade, sabendo que o que você carrega é o Deus do universo? É um Deus santo? É um Deus puro? E que ele merece o melhor de nós. Então, se eu estou sendo convidado, mas eu sei que eu não estou pronto, eu aceito, qual é a motivação para eu aceitar? O que que se passa no meu coração? Qual é o desejo? De aprovação? De me sentir importante? De sentir que por causa disso eu vou ser mais amada, eu vou ser mais visto? Mas e aí? Quando isso você não conseguir mais sustentar, porque você não tem o poder do Espírito Santo. E quando é humanamente falando, quando é feito pela própria, pela força do braço, nos adoece. E chega um momento que nós não suportamos mais. Ou vai haver suicídio, ou vai haver desvio, ou vai cair em pecado e vai continuar fingindo que está fazendo a vontade do Pai. Então, eu preciso ter essa responsabilidade, esse temor. Peraí, eu sou o tabernáculo do Deus vivo. E aí, se você for estudar lá o tabernáculo, você vai ver que a multidão estava ali no átrio, tinha o sacrifício, a bacia de bronze, lavava, purificava. Aí você entrava para outra parte, que era o santo lugar. Ali você já ia continuar aprofundando na palavra. Aí já tinha o candelabro, que era a unção do Espírito Santo te iluminando para ter uma revelação mais profunda. Aí vinha o altar de incenso, as suas orações, até você poder entrar. Mas você levou um tempo para você fazer todo esse trajeto. Ainda assim, naquele tempo, amarravam a corda na cintura do sacerdote, do sumo sacerdote, e tinha os sininhos na barra do seu manto. Os outros sacerdotes ficavam no santo lugar. E para entrar no santo do santo, ficava, enquanto o sumo sacerdote estava ministrando diante do Eterno, e não havia pecado nele, porque ele já havia feito todo o processo de purificação e pedido de perdão de pecado, estava o sininho tocando. Quando o sininho parava de tocar, o que o sacerdote fazia? Dava um tempo, depois puxava a corda e vinha com o sumo sacerdote morto, porque estava em pecado. Mas hoje nós vamos para frente de pessoas, para ministrar sobre pessoas, sem essa preocupação, sem esse temor, sem até esse medo, irmão, sabe? Tinha que ter um medo profundo de estar ali é, fazendo qualquer coisa que possa ser derramado na vida de outra pessoa. Então, as pessoas não entendem, porque hoje a benignidade do Senhor, a misericórdia dele é muito grande, mas cada tempo que nós ministramos sem a presença e o poder do Espírito Santo, continuamos ministrando pela carne, a morte espiritual vai acontecendo sem a gente ver. Isso é pior. Porque você continua ministrando, o Senhor está dando a corda, está dando a corda, está dando a corda, está dando a corda, mas está dando sinais. Olha, não é assim. Olha, vem um profeta e fala: não, não pode ser assim. Não, não está entendendo, não está entendendo.
Aí chega um momento que o Espírito Santo vai ter que tomar conta e fazer o que tem que ser feito. Aí entra o juízo de Deus. E muitas vezes, nesse momento, nós queremos interferir por compaixão, por dó, por pena, mas achando que é falta de amor se a gente achar que a pessoa tem que passar. Só que a gente não mediu o tempo que o Senhor deu para essa pessoa. Então, irmãos, tenha cuidado, porque a morte espiritual, ela é gradativa e você não percebe. O engano vai desenvolvendo, se envolvendo de pouquinho em pouquinho, e sem você perceber, você já se perdeu. E aí é muito difícil, só se você tiver pessoas que paguem o preço de intercessão. E olhe lá, conforme a profundidade de onde você foi, pode não conseguir voltar. E nós sabemos que nenhum homem fez semelhantes milagres e manifestou tamanho poder sobre a terra como Cristo. Tudo isso porque Ele é Deus. E a sua obra é grandiosa e tremenda. E nós louvamos ao Senhor, porque Ele nos atraiu, Ele nos escolheu, Ele nos chamou e Ele está tratando com nós. Ele está limpando a nossa vida sempre, sempre, sempre. O Senhor está revelando, está mostrando coisas que não estão de acordo com a vontade dEle e nós temos nos dobrado para que o Senhor possa continuar fazendo essa obra de limpeza. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém.